O rei Davi teve múltiplas esposas e, através delas, muitos filhos. A Bíblia registra os nomes de pelo menos 19 filhos e uma filha. Alguns destes filhos, infelizmente, ficaram conhecidos devido a eventos trágicos. Apesar de Davi ter sido um líder notável, ele não escapou de desafios em sua vida familiar. Alguns de seus filhos enfrentaram destinos trágicos que causaram profundo impacto na vida da família real. No vídeo de hoje, discutiremos a triste trajetória de 4 filhos do rei Davi. Fique conosco para conhecer todos os detalhes dessa história trágica na realeza. Mas antes, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para ser informado sempre que um novo vídeo for publicado. A vida do rei Davi foi repleta de desafios, especialmente quando se tratava de sua família. Um desses desafios ocorreu quando sua filha Tamar foi vítima de violência por parte de seu meio-irmão Amnon. A história de Tamar está registrada no livro de 2 Samuel, capítulo 13. Tamar era uma jovem bela e virgem. No entanto, sua vida tomou um rumo drástico devido aos planos doentios de seu meio-irmão Amnon, que nutria uma paixão doentia por ela. Ele acreditava que era impossível conquistá-la, pois era difícil ficar a sós com ela. No entanto, seu primo Jonadab concebeu uma ideia malévola que destruiu a vida de Tamar. Jonadab sugeriu que Amnon fingisse estar doente e quando o rei viesse visitá-lo, ele pediria para que sua irmã Tamar o atendesse e preparasse comida. Sem suspeitar da trama, Davi enviou Tamar à casa de Amnon para preparar a comida. Quando Tamar chegou ao quarto de Amnon para servi-lo, ele a forçou a deitar-se com ele. Tamar, desesperada, implorou para que ele não a violasse e sugeriu que ele pedisse sua mão em casamento ao rei, a fim de evitar uma desgraça para ambos. Infelizmente, Amnon não atendeu aos apelos de Tamar e a violentou. Após o ato, Amnon passou a desprezar Tamar e ordenou que ela se retirasse. Tamar, ainda mais desesperada, pediu para não ser expulsa e esperava que Amnon se casasse com ela para mitigar a situação. No entanto, Amnon ignorou seus apelos e a expulsou de sua presença. Tamar rasgou suas vestes como sinal de aflição e desespero. Espalhou cinzas sobre sua cabeça, cobriu o rosto e voltou para casa em lágrimas. Ao testemunhar essa cena, Absalão, irmão de Tamar, aproximou-se dela e perguntou se era verdade o que Amnon havia feito. Aparentando tranquilidade, Tamar respondeu, porém, a verdade era outra. Absalão já estava tramando uma vingança contra Amnon, pois sua aflição era profunda e o ódio por seu irmão crescia cada vez mais, alimentado pelo ultraje cometido contra Tamar. Depois desse incidente, a Bíblia não relata mais o destino de Tamar. No entanto, o que aconteceu com Amnon desencadeou uma série de outros eventos trágicos na vida da família real. Absalão, o irmão de Amnon, planejou sua vingança. Sua história é narrada no livro de 2 Samuel, a partir do capítulo 13. Absalão, nascido de Davi e Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, tinha 3 filhos e uma filha chamada Tamar, provavelmente nomeada em homenagem à sua irmã. A vida de Absalão foi marcada por tragédias, começando por sua vingança, que culminou na morte de Amnon, seu meio-irmão. Profundamente angustiado, Absalão planejou vingança durante 2 anos, até o dia em que organizou um banquete para os filhos do rei. Lá, ele ordenou que matassem Amnon. Após esse ato, Absalão fugiu para Gesur, a terra de seu avô materno, onde permaneceu por 3 anos. A morte de Amnon abalou intensamente o rei Davi, mas após 3 anos de exílio, Absalão retornou a Jerusalém com a permissão de seu pai. No entanto, durante 2 anos após o retorno, Davi não o recebeu nem falou com ele. Insatisfeito com essa situação, Absalão procurou a ajuda de Joabe para interceder em seu favor. Eventualmente, o rei permitiu que Absalão voltasse e pai e filho se reconciliaram. Apesar da reconciliação, Absalão começou a conspirar contra seu pai. 2 Samuel, capítulo 15, diz que Absalão providenciou uma carruagem com cavalos e contratou 50 guarda-costas como sua escolta.
Diariamente, ele ficava próximo ao portão da cidade, interpelando os cidadãos e demonstrando preocupação com suas causas. Ele afirmava que o rei não tinha um juiz imparcial para ouvir as queixas, ganhando simpatia. Absalão cumprimentava a todos com um beijo, ganhando o coração do povo de Israel. Após 4 anos, Absalão pediu permissão ao rei para ir a Hebrom, e a história continua a se desenrolar em caminhos ainda mais trágicos. Enquanto estava em Hebrom, Absalão enviou mensageiros a todas as tribos de Israel, instruindo que, ao som das trombetas, proclamassem que ele havia sido coroado rei em Hebrom. Ao mesmo tempo, Absalão oferecia sacrifícios. Ele também convocou Itai, um conselheiro de Davi, para se juntar a ele. Com o tempo, muitos outros se uniram à causa de Absalão, e a conspiração ganhou força. Um mensageiro chegou a Jerusalém com a notícia de que todo o Israel estava se alinhando com Absalão, e que a família real deveria fugir imediatamente para evitar consequências graves. Davi e sua família partiram às pressas, deixando apenas 10 concubinas para cuidar do palácio. Absalão e uma multidão de apoiadores entraram em Jerusalém. Lá, Absalão teve relações com as concubinas de seu pai em público, como uma forma de desrespeito a Davi. Aitofel, um conselheiro de Davi, também planejou perseguir e matar Davi. No entanto, Absalão buscou o conselho de Uzai, um amigo leal de Davi. Uzai aconselhou Absalão a reunir um grande exército e liderar a busca e destruição de Davi. Mesmo que Aitofel tivesse dado esse conselho, Deus estava determinado a frustrar os planos de Absalão. Uzai, fiel a Davi, o avisou sobre os planos de Absalão, permitindo que eles se preparassem para o confronto iminente. Por orientação de seus conselheiros, Davi optou por não participar pessoalmente na batalha, considerando sua vida demasiado valiosa para arriscar. No entanto, ele instruiu seus homens a serem bondosos com Absalão durante a batalha. Absalão, ao se deparar com alguns homens de Davi, tentou fugir montado em uma mula, mas acabou preso pelos cabelos em galhos de uma árvore. Um soldado de Davi trouxe a notícia a Joabe, questionando por que não havia matado Absalão conforme as ordens do rei. O soldado explicou que havia obedecido ao rei, recusando-se a matar Absalão, mesmo por uma recompensa de 1000 peças de prata. Joabe, no entanto, decidiu desobedecer às ordens de Davi e, com 3 dardos, feriu Absalão fatalmente. Em seguida, 10 escudeiros de Joabe o cercaram e o mataram, encerrando assim a vida de Absalão. Absalão, filho de Davi, veio a óbito, marcando o triste fim de sua história. Adonias, o 4º filho de Davi, também desempenhou um papel notável na Bíblia, sendo lembrado por sua tentativa de tomar o trono de seu pai. Ele era filho de Agite, uma das esposas de Davi. Após a morte de seus irmãos mais velhos, Adonias emergiu como um dos candidatos potenciais ao trono. No entanto, Deus já havia escolhido Salomão, filho de Batseba, como o próximo rei. Apesar da decisão divina de que Salomão sucederia Davi, Adonias, apoiado por pessoas influentes, decidiu proclamar-se rei antes mesmo da morte de seu pai. Essa audaciosa ação atraiu a atenção dos líderes e sábios de Israel, assim como a de Davi. Segundo o livro de 1 Reis, Adonias conspirou com Joabe, comandante do exército, e Abiatar, o sacerdote, para apoiar sua usurpação do trono. Organizou um banquete convidando seus irmãos, filhos do rei e oficiais importantes de Judá. No entanto, deixou de convidar Salomão e outros que não apoiavam sua causa. O profeta Natã alertou Batseba sobre os planos de Adonias. Ela informou imediatamente a Davi sobre a conspiração, revelando que Adonias havia se autoproclamado rei. Davi agiu prontamente para garantir a coroação legítima de Salomão. Reuniu sacerdotes, profetas e oficiais de seu reino para uma cerimônia pública, na qual Salomão foi ungido como rei e sucessor. A notícia da coroação chegou ao banquete de Adonias, espalhando pânico entre os convidados, que fugiram temendo pela própria segurança. Adonias buscou refúgio no altar sagrado e agarrou-se às pontas do altar, implorando a Salomão por clemência. Salomão decidiu poupar sua vida, mas advertiu que qualquer tentativa de deslealdade resultaria em morte.
Mais tarde, Adonias pediu permissão a Salomão para casar-se com Abisag, uma moça que havia cuidado de Davi em sua velhice. Salomão interpretou esse pedido como uma ameaça à sua autoridade e ao reino de Israel. Vendo-o como uma tentativa de reivindicar o trono, Salomão ordenou que Adonias fosse executado. A decisão de Salomão provavelmente foi motivada pelo fato de que Abisag, embora não tenha tido relações íntimas com Davi, era vista pelo povo como uma de suas esposas. O pedido de Adonias representava um desafio direto à autoridade de Salomão. Ao eliminar Adonias, Salomão assegurou sua posição como rei legítimo. Essas tragédias envolvendo os filhos de Davi causaram grande aflição e sofrimento a ele como pai. A violência sofrida por Tamar, a morte de Aminon, a tentativa de Absalão de usurpar o trono e a conspiração de Adonias geraram tumulto e rivalidade na família real e no reino. Isso demonstra que mesmo figuras bíblicas proeminentes enfrentam adversidades e sofrimentos. A história de Davi nos lembra que somente Deus é perfeito e todos estão sujeitos a dor e desafios. Se você achou essa exploração interessante e edificante, convido você a compartilhar esse conhecimento com amigos e familiares. Além disso, se você deseja continuar acompanhando conteúdos relevantes como este, não deixe de se inscrever em nosso canal. Clique no botão de inscrição e ative o sininho de notificações para receber atualizações sempre que lançarmos novos vídeos. Juntos, podemos continuar a explorar e aprender com as histórias e ensinamentos da Bíblia. Deus te abençoe.